Falta de tempo não pode ser desculpa para não se alimentar de maneira correta e saudável. A correria do dia a dia, os compromissos profissionais, as tarefas de casa ou até mesmo a academia não podem ser desculpas para não se alimentar direito. E isso pode ser um perigo para a sua saúde. Então, a grande maioria eu sempre oriento o quê? Organizar primeiro o dia, os horários. Sempre tem que ter uma organização, até eu falo, escreve no papel. Porque dessa forma você tem um espelho da sua rotina e você vai se organizar em relação a isso. Então, assim, a dica antes de ir para a faculdade, pegar ônibus, come uma pequena refeição, por exemplo, faz uma vitamina, leva, se puder levar alguma fruta durante o caminho e na faculdade ver o que lá está oferecendo para consumir. Mas o importante é nunca deixar de comer, principalmente essa questão do tempo, muito tempo ficar sem comer e estudar ou trabalhar, isso causa uma desatenção ao cérebro, porque o que acontece? Para a gente estar bem, a gente tem que estar alimentado. E o que o cérebro se alimenta? Principalmente de glicose, principalmente que está nos carboidratos, certo? Se você não está alimentado, no momento do estresse, daquele momento de pegar ônibus, de ir para a escola e vários transtornos do dia a dia, há um aumento do hormônio do estresse, que é o cortisol. E esse hormônio do estresse, o cortisol, ele está presente também na produção de LDL, de colesterol, porque os nossos hormônios são feitos tanto de proteínas e de gorduras. Então, consequentemente, o aumento do cortisol, do hormônio do estresse, aumenta também as gorduras. Então, por isso que ficar muito tempo sem comer engorda e causa estresse também. Então, a dica é principalmente planejar. Você tem que saber os horários que você está disponível, procurar fazer uma refeição pequena, mas que você também não sinta fome. Por quê? Eu vou comer uma ameixinha só, eu sei que vou sentir mais fome. Então, sempre associar uma fruta e um carboidrato que vai te manter mais equilibrado para o momento da aula ou do trabalho. Agora, se sua vida é agitada e você não mantém a disciplina com a desculpa do tempo, faça pelo menos 3 refeições por dia. Café da manhã, almoço e jantar antes de dormir. O estômago está preparado para receber refeições fracionadas e não passar muito tempo em jejum. Ficar muito tempo sem comer, o corpo ele entra em jejum. Então, por exemplo, assim, se você tem já um excesso de gordura abdominal ou em outras regiões, em estados de estresse extremo, onde o organismo ele já não tem onde percorrer para buscar nutrientes, ele entra em processo de gliconeogênese. Neo, novo, gênese, nascimento de uma nova molécula de glicose. Então ele vai começar a queimar gordura, ele vai começar a queimar proteína. Só que, em vez dessas calorias elas se dissipar de uma forma que você perca peso, ela na verdade ela retém. Ela tem para você não passar fome. Por mais que você está sentindo o estômago lá bater, falar assim, eu tô com fome. Mas assim, ele tenta manter aquela energia corporal para que você não entre em um estado de inanição maior. Ou seja, um desmaio. Mas pode acontecer, né? Muitas pessoas que entram nessa rotina, elas não se planejam e pode até desmaiar. Quebrar o galho com lanches rápidos e calóricos faz mal. Principalmente quando se torna rotina. A pessoa se acomoda e o organismo se adapta a esta situação, o que leva à dificuldade na correção de erros alimentares. Isso depende da rotina de cada pessoa, porque, por exemplo, assim, uma pessoa que ela trabalha em um escritório, né? Ela fica o dia inteiro no escritório. Ela chega em casa, senta, tem uma vida sedentária, fica na televisão, aí ela vai jantar o que ela almoçou, e a mesma quantidade. Então aquele gasto calórico da tarde toda dela foi praticamente inerte, porque ela ficou sentada. Então ela não gastou muita caloria. Então dependendo do que ela vai comer, pode se engordar. Diferente, por exemplo, uma pessoa que trabalha na rua, andando, caminhando, fazendo atividades que não sejam ficar sentadas. Ela é diferente das pessoas que ficam sentadas, porque ela precisa consumir mais para manter o organismo. Então, vai depender da rotina, onde a gente fala da taxa metabólica basal, que a pessoa tem no organismo, ou seja, o gasto que ela tem no dia a dia, e com a rotina dela. Então, assim, tem pessoas que lógico, se ela ficar sentada o dia inteiro e comer a mesma coisa do almoço, ela vai engordar. Mas tem muitos pacientes que eu passo, sim, arroz, feijão, carne, salada, porque a rotina dela depende daqueles nutrientes para ela manter o corpo equilibrado. A disciplina alimentar é fundamental. É compreensível quando situações corriqueiras interferem eventualmente nas refeições, mas não permita que isso se torne uma rotina.
primeiro, planejamento de rotina, certo? Eu dou algumas dicas também em comprar algumas marmitas, não é marmita dessas de restaurante, são tipo umas térmicas que você pode estar organizando o seu lanche, levando, né? Não pode ter vergonha, tem gente que tem vergonha de levar, né? Antes você está se cuidando, você está se alimentando, em vez de estar comendo salgados, refrigerantes, que a longo prazo pode fazer mal à saúde. Essas marmitas ajudam muito, tá? Não é grandes refeições, é um sanduíche, é um suco, é uma fruta, e se alimentar bem durante o dia, ou seja, pré-ida para a faculdade ou pré-ida para o trabalho, né? Tem gente que estuda e à noite trabalha, né? Também tem esse caso. Porque antes de você se alimentando, o seu corpo não vai estar tão com a barriga vazia, não vai estar entrando em estresse. E o cortisol não vai estar tão elevado e o risco de você aumentar os níveis de LDL ou de gordura abdominal é diminuído. Não, mas acima de tudo, eu acho que o planejamento é o mais importante. E assim, se puder, tá procurando uma nutricionista para estar planejando isso. Porque assim, a gente sozinho é muito mais difícil. Quando a gente tem um profissional que sabe orientar e sabe ajudar, fica muito mais fácil e se torna mais simples. Você acaba economizando. Porque às vezes você quer comprar um alimento industrializado, pronto, que acha mais fácil para levar, acaba engordando ou desenvolvendo outro problema. É mais econômico você procurar um profissional para te ajudar do que ficar gastando dinheiro com coisas que não são saudáveis.